Neste final de semana a gente viu o Luciano Hang, o velho da van, desesperado num vídeo aqui, porque em alguns estados estão ordenando, em alguns estados e cidades estão ordenando que todo o comércio seja fechado. E isso inclui, obviamente, as lojas da van. Enquanto que, por um lado, você tem mensagens conflitivas vindo do governo federal, por um lado, o ministro da Saúde, o Mandetta, falando ou adotando medidas que correspondam a medidas de outros países no planeta, o Bolsonaro quer evitar o colapso econômico. E ele quer evitar isso, o Bolsonaro particularmente, bem, primeiro porque todos nós dependemos da economia. De um modo ou de outro, é inevitável. A gente precisa trabalhar, a gente que é funcionário ou a gente que for patrão, a gente precisa da economia para poder sobreviver. A gente vive disso, né? O dinheiro que sustenta nossas compras e nosso estilo de vida. E, por outro lado, o Bolsonaro sabe que se o país entrar numa profunda recessão ou numa depressão econômica, que é o mais provável nesse momento, que isso vai destruir a carreira política dele e certamente ou levará ao impeachment dele, que é a perda de apoio dos empresários, das elites que mantêm ele no poder, ou que não levará à reeleição dele. Porque a gente já sabe que a gente tem um completo incompetente, uma pessoa que não tem noção de gestão para lidar com uma crise gravíssima como essa. Então, o Hang está nervoso por causa disso, porque cada estado agora está tomando autonomia, está assumindo as rédeas do controle da região para enfrentar essa incompetência do governo federal. Eu vou pôr um trechinho aqui para vocês ouvirem o Hang falando sobre isso. O que nós estamos vendo neste país hoje, eu acho que é uma histeria que não deveria estar acontecendo. E para isso, eu estou trazendo as provas. As provas. Está aqui as provas. Né? Quem está chegando agora, quero explicar da onde eu tirei esse raciocínio. Da onde eu tirei esse raciocínio? Né? Itália. Olha o tamanho que a Itália é perante o Brasil. Né? 60 milhões de pessoas vivem aqui. 60 milhões. Uma área de 300 mil habitantes. Menor que o estado do Maranhão. Frio, neve. Estavam em pleno inverno. População de idade, 45. As pessoas que morreram na Itália, que estão morrendo, né, têm idade média de 80 anos. E eu falei pro meu pessoal aí hoje, né, pessoal, nós vamos pegar a gripe, não vamos ter problema, pode ficar certo disso, não vamos ter problema. A primeira coisa é a comparação completamente descabida que ele faz com a Itália. Embora geograficamente não seja tão grande quanto o Brasil, isso é óbvio, ele mostra ali que é o tamanho do Maranhão, é um país importante em termos industriais e que, não vou dizer que optou, mas foi obrigado a fechar completamente a economia nesse final de semana. Foi uma ordem dada pelo governo italiano agora, de fechar completamente o país, só deixar funcionando aqueles setores essenciais para a economia italiana. É um dos países mais afetados nesse momento pela pandemia e que pode pronunciar o modo como eles lidaram com essa crise, pode pronunciar sim aquilo que vai acontecer no Brasil. As medidas agora no Brasil são de precaução, para tentar evitar o pior dos cenários, que é o que parece que vai acontecer. Porque, aparentemente, as pessoas não estão levando tão a sério assim. Nem o governo federal e nem a população, um certo segmento da população. Muita gente não está levando a sério o que está acontecendo. E o Hang também não está levando a sério. É claro que a preocupação dele é legítima, tanto para quem é trabalhador, quanto para quem é empresário, para quem é dono de empresa. Porque ficar meses, semanas ou meses, mas provavelmente meses, sem trabalhar, isso vai afetar tremendamente a capacidade financeira das pessoas. Como eu já falei aqui anteriormente, se você deixa de trabalhar por 2, 3 meses, você tem como se manter? Você tem um colchão, você tem uma rede de segurança financeira para poder se manter durante tanto tempo sem trabalhar, sem receber salário? Para muita gente isso é impossível. Que nem falando de meses, falando às vezes de dias mesmo. Tem pessoas que se não trabalharem hoje, amanhã não tem dinheiro. Eu já falei várias vezes aqui, mas é importante ressaltar isso. Tem pessoas que vivem pro pão de cada dia. Então é claro que é uma preocupação importante e nesse sentido cabe aos governos dar algum tipo de suporte às pessoas. Tanto funcionários, tanto empregados, autônomos, quanto empresários. E é claro que o desespero do trabalhador é muito maior do que o desespero do empresário. Como o próprio Hang diz no vídeo dele lá, se hoje ele fechasse todas as lojas dele, ele ainda seria milionário e poderia ir embora para um país que não tem o vírus. Bem, foi o que eu falei no vídeo mais cedo hoje. Quem é milionário vai passar por essa crise e vai continuar milionário. Não vai morrer de fome. Agora, os trabalhadores sim que se preocupam de fato
com o salário no fim do mês. E o que o Wang faz é ameaçar a população, né? Dizer que se ele fechar esses postos de trabalho, a pessoa vai ficar desempregada 5, 10 anos, ou que isso vai, no final da cadeia, impactar mais de 100 mil postos de trabalho, porque é uma reação em cadeia. E de fato ele tem razão nesse sentido. Embora eu esteja falando de uma pessoa aqui completamente idiotizada, que é o Wang, ele tem razão nesse sentido. Então a preocupação dele é autêntica, mas ela tem que estar vinculada, antes e acima de tudo, à preocupação sanitária, à preocupação de saúde das pessoas. Porque não adianta nada você manter a loja da Havan aberta e as pessoas morrendo na porta da loja. E só para você ver como essas pessoas atuam, incluindo o governo federal, o Ricardo Salles, que é o ministro do Meio Ambiente, ele estava compartilhando ontem um vídeo do Drauzio Varela. Nesse vídeo, o Drauzio dizia que ele continuaria levando a vida como sempre levou, que ele sairia às ruas, que não havia motivos para preocupação. Então ele compartilhou esse vídeo viralizou, muita gente compartilhando no WhatsApp, muita gente compartilhando no Twitter, nas redes sociais, esse vídeo do Drauzio Varela. O problema é que esse vídeo do Drauzio era um vídeo de janeiro, final de janeiro, quando ainda não era uma pandemia. Quando ainda estava muito localizado na China, em alguns poucos focos de epidemia em alguns países. Então naquele momento, em janeiro, o cenário que o Drauzio retratava, que era dizendo para as pessoas não se preocuparem, não ter histeria, ainda pelo menos, é porque o cenário mudou drasticamente de lá para cá. De janeiro para cá, a gente está agora quase final de março, de janeiro para cá as coisas mudaram drasticamente de figura, tanto que o Drauzio fez um outro vídeo agora, no dia 20, dizendo que ele realmente tinha dito aquilo em janeiro, mas que as coisas mudaram. O cenário mudou agora. Então as medidas que o Brasil está adotando agora, alguns estados pelo menos, algumas cidades, é um modo para precaver o pior dos cenários. Porque o Wang compara com a Itália. E o que está acontecendo na Itália agora? Na Itália, o que você tem nesse momento é um colapso total do sistema de saúde. Principalmente na região norte do país, que é a mais afetada de todas. Então, são todas as UTIs lotadas de pessoas. Eles tendo que pôr pessoas em hotéis agora, que estão fechando hotéis para botar como se fossem hospitais. Caminhões do exército transportando corpos para outras cidades, porque não tem mais como cremar o número de vítimas. Só de ontem para hoje foram quase 800 pessoas que faleceram por causa do coronavírus. E aqui é a questão principal, porque, como a gente falou anteriormente, já em várias circunstâncias, é a saturação do sistema de saúde. Essa medida de quarentena, de fechar as cidades, de fechar os estados, de fechar os países, é uma medida preventiva para evitar o colapso do sistema de saúde. Porque assim, você tem os casos, milhares de casos por dia nesses países agora, como a Espanha também, milhares de casos por dia de contágio, e as pessoas vão para o hospital, sobrecarregam o hospital e não há leitos para tratar essas pessoas. Então você tem, por um lado, que tratar pessoas contaminadas pelo vírus e depois outras pessoas, outros pacientes, por outras questões. Por exemplo, um infarto, um derrame, um acidente de trânsito, algum outro tipo de doença letal. Então você tem um hospital saturado com o vírus e com um monte de outras doenças que continuam acontecendo. Elas não vão parar de acontecer, porque você tem um vírus, uma pandemia. E aí o que acontece é que simplesmente os médicos e os hospitais não têm capacidade para tratar essas pessoas. Então o que o Brasil deveria fazer agora, e isso é uma ordem do governo federal, o Bolsonaro deveria fazer isso, seria uma quarentena nacional, que todos os estados, todas as cidades entrassem nesse modo, porque o que acontece com esse vírus em particular? Assim que você é contaminado, mesmo se você não tiver nenhum sintoma, e muita gente é assintomática, principalmente crianças, assim que você é contaminado, você já começa a transmitir para outras pessoas. Então tem muita gente que está trabalhando, que está no dia a dia aí, que está no barzinho, que está vivendo sua vida e que está passando para outras pessoas o vírus. Você tem grupos de risco. Os mais idosos e certas pessoas com certas doenças já com uma saúde debilitada, que são mais suscetíveis a ter um estado grave depois. Então, por exemplo, o Luciano Wang compara a Itália com o Brasil. Qual é a característica da Itália? Você tem muitos idosos. É um país com muitos idosos mesmo, e boa parte das vítimas fatais na Itália tem mais de 60 anos. Só que o Brasil é um país continental e que tem mais de 200 milhões de habitantes. No último censo, 2010, se você for contabilizar aqui, são quase 20 milhões de idosos no Brasil. Quase 20 milhões de brasileiros com mais de 60 anos. Se você tiver essas pessoas infectadas porque o governo decidiu não fechar nada, vamos tocar a vida adiante, que foi o que fez o Reino Unido inicialmente. No Reino Unido, o governo britânico decidiu isolar apenas os idosos e deixar o resto da população trabalhando normalmente. E não deu certo, obviamente. Porque na medida que saiu o relatório mostrando para eles
que o estrago seria tremendo, mesmo entre os mais jovens, porque você também tem complicações com pessoas mais jovens, não são apenas os idosos que morrem. Na medida que isso chegasse nos mais jovens, isso causaria uma devastação. Seriam centenas de milhares de óbitos. E o mesmo cálculo foi feito para os Estados Unidos. Portanto, quando saiu esse estudo, a primeira medida do governo britânico foi endurecer as regras de contato, o isolamento social, o distanciamento social, para que as pessoas não fiquem mais indo para o pub, por exemplo, fazendo festinha com os outros. É claro que a preocupação econômica é importante, porque isso vai ter consequências a longuíssimo prazo depois, mas a vida humana vem primeiro. Não adianta você querer manter a economia funcionando e ter corpos e corpos empilhados nas ruas, só porque você não quer fechar sua loja, só porque você não quer ter prejuízo. E esse prejuízo vai acontecer de qualquer maneira, futuramente. As consequências serão duradouras. Tem um artigo bem interessante que foi publicado no dia 20 também, dia 20 de março, no The Financial Times, que é um artigo do Yuval Noah Harari, que é um historiador bastante conhecido mundialmente, autor do Sapiens, e o artigo se chama O Mundo Depois do Coronavírus. E ele fala que, o subtítulo é Essa tempestade vai passar, mas as escolhas que fizermos agora podem mudar nossas vidas para muitos anos no futuro. Ele fala de vários aspectos aqui, ele fala sobre o aspecto econômico, sobre o aspecto político, como isso pode fortalecer certos governos, fortalecer governos autoritários em alguns sentidos, porque se você tiver um líder que toma as rédeas disso aqui e consegue lidar bem com essa crise, pode ser que fortaleça um controle autoritário, uma fiscalização autoritária dos cidadãos, mas também pode fortalecer as democracias posteriormente. Então, as consequências econômicas serão profundas, mas as consequências políticas também serão profundas. Ele mostra dois cenários aqui, o Harari. Um deles, de um governo autoritário que põe uma pulseira para te monitorar o seu pulso, para monitorar o grau de oxigênio no seu corpo, ver se você não está com febre ou não. E esse monitoramento pode também levar a um outro tipo de controle dos cidadãos, a um controle das suas emoções, daquilo que você pensa sobre política, da sua reação a discurso político de um ditador, por exemplo. Se você ouve um discurso do Kim Jong-un e sua reação fisiológica é negativa, pode ser que você desapareça, pode ser que o ditador ponha um fim em você. E, por outro lado, você pode também ter medidas para combater futuras pandemias. Então, governos democráticos que vão utilizar um monitoramento, seja através de algum sistema biológico mesmo, algum tipo de monitoramento do seu corpo, e que possa evitar e controlar mais facilmente esse tipo de contágio, evitar que isso se propague como ocorreu agora. Certamente será uma lição para o futuro isso aqui. O modo como os países estão reagindo a isso, o modo como os governantes estão reagindo a isso, servirá como estudo de caso para o futuro. O que deve ser feito, aquilo que deu errado, quem reagiu bem, quem reagiu mal. Um dos projetos agora que voltou à tona com força é o da renda básica universal, que todos nós recebamos um salário, trabalhando ou não, autônomo, funcionário, quem quer que seja, que seria uma renda básica digna para esse tipo de circunstância. Num caso como esse, se todos nós recebêssemos R$500, por exemplo, isso nos daria a certeza de que pelo menos comida a gente conseguiria comprar. Comida e remédio. Isso já foi proposto pelo Suplicy no Brasil, já foi proposto por outros governantes em outros países. Há experimentos na Holanda, por exemplo, e pode ser que venha com força agora. Essa compreensão de que nós somos interdependentes, economicamente, politicamente, socialmente, e que é preciso que haja uma rede de segurança. Então é importante ressaltar aqui, a preocupação do Wang é legítima com a economia. É claro que é legítima. Muita gente está debatendo esse assunto no mundo. Muitos políticos, mesmo aqueles que estão adotando medidas rigorosas para lidar com a situação. É uma preocupação legítima, porque muitas economias vão entrar em colapso. Mas, por outro lado, a vida humana vem antes disso. Não adianta manter igreja, cinema, loja, restaurante aberto, se isso vai acarretar no final em milhares ou milhões de mortes. Não faz sentido isso. Vou deixar para vocês aqui o link do desespero do Wang. Vou deixar também o link do último vídeo do Drauzio Varela, no qual ele fala sobre isso, explicando a mudança de postura dele e como agora é outra situação. Não é mais janeiro, agora é março, final de março, quase abril, e a coisa mudou muito, o cenário mudou completamente. E se você for idoso, se cuide, porque você está no grupo de risco e nós todos devemos nos cuidar. A proteção agora não é apenas para a gente, mas para os outros também. O isolamento social, estar em casa, permanecer em casa é muito importante. Também vou deixar o link do artigo do Yuval Harari, está em inglês, mas é um bom artigo sobre isso, mostrando perspectivas para o futuro. O que pode acontecer a partir disso?
que tipo de medidas podem ser adotadas agora para evitar isso no futuro e como isso pode ser usado tanto por governos democráticos para melhorar nossa vida coletiva, quanto por governos repressivos que podem usar isso para controle social também. Quero saber o que vocês pensam sobre essa questão agora, esse impacto econômico que vai acontecer, sobre essa visão do futuro do Harari, se assusta você ou não. Deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assine o canal, ajude no Apoia, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.